Gostaria de passar agora a palavra ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que possa fazer também a sua palestra. Bom, meu bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Um mero engenheiro. Ou seja, o peixe fora d'água. Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo. E quem sou eu aqui nesse evento? Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nosso moderador, professor Rodrigo, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. Ficou muito bem à direita, ministro Flávio Dino. Nosso doutor Marcos Vinícius, nossa professora Maria Lúcia Amaral, nossa professora Estefânia Maria. E dizer que é uma alegria, e tenho acostumado ao longo do tempo a viajar ao mundo, conversar com investidores, trazer investimentos para o Brasil, vender Brasil, trazer investimentos que no final das contas vão fazer a diferença, e a gente sempre perpassa pelos riscos. E antigamente os riscos eram os riscos trabalhistas, os riscos de câmbio, e de uns tempos para cá algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou um otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. Aliás, falar de Estado Democrático de Direito, eu tento estudar isso, e é uma coisa tão vaga, tão largamente utilizada nos nossos dias, pouco compreendida, de difusa conceituação em face das múltiplas facetas. Até mesmo porque a gente vive no Estado contemporâneo, onde o poder público acaba estando presente em praticamente todas as relações humanas, fazendo com que essa expressão acabe ganhando dimensões quase ilimitadas. Tão importante que está esculpido no artigo 1º da Constituição Federal. A Constituição fala explicitamente no Estado Democrático de Direito. E aí a gente pode fazer uma análise histórica, começando na dicotomia entre direito natural e direito positivo, e a gente fica se perguntando quem limita o quê? O Estado natural limita, o direito natural limita o Estado, ou o poder político, o poder público é limitado pelo direito positivo? E no final das contas essa distinção acaba ganhando importância no tocante ao exame do Estado de Direito, em última análise no Estado Democrático de Direito, visto que o positivismo jurídico reduziu o Estado ao direito positivo. Então nós temos um Estado criador do direito e que tem por objetivo solucionar conflitos sociais. O Estado criador do direito que tem que solucionar conflitos sociais. Talvez aqui esteja o primeiro grande risco. Será o Estado capaz de limitar ou de solucionar conflitos sociais? A partir do momento que o Estado é incapaz de solucionar conflitos sociais, a gente dá margem para o oportunismo, para o autoritarismo. Então, nós precisamos de um Estado capaz de solucionar os conflitos sociais. Nós temos um Estado juiz, que aplica normas positivadas pelo Estado legislador. E esse Estado legislador, é importante a gente centrar na figura do legislador, porque aqui nós temos um grande risco também. O risco da judicialização da política, o risco de repente, aquilo que é definido pelo nosso legislador, que tem que ser soberano, que deve escolher as relações de justiça que melhor se coordenam, se coadunam com as condições próprias de cada Estado, às vezes isso não é respeitado, isso é suplantado, e aí a gente tem que pensar e refletir muito sobre o excesso de judicialização da política, sobre o excesso de judicialização, sobre aquilo que é decidido pelo legislador, que deveria ter um grande papel, uma grande responsabilidade.
E a gente poderia falar aí bastante sobre a evolução do Estado estamental, do Estado de polícia, do Estado liberal, do Estado social, para finalmente chegar no Estado democrático de direito, onde a Constituição acaba estabelecendo os mecanismos institucionais de controle do poder político. E é em cima desse Estado democrático de direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado democrático de direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado democrático de direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é, a gente, quando olha para o nosso Estado democrático de direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Também a necessidade, é outra característica importante, que a gente possa providenciar mecanismos de apuração e efetivação da vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado, conciliando democracia representativa, plural e livre. E aqui nós temos um espaço, nós temos uma oportunidade de melhoria. Nos últimos anos a gente viu o choque de placas tectônicas do nosso país, né? Choque de placas de opiniões absolutamente divergentes, e esse choque de placas gera muita energia. E talvez, trazendo agora para a minha engenharia, e talvez essa energia não tenha sido completamente dissipada. E aí nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de promover uma reforma política. E interessante que ultimamente a gente não vê ninguém falando de reforma política, talvez porque a reforma tributária tenha ganhado espaço, tenha ganhado holofote, uma reforma igualmente fundamental para o desenvolvimento do nosso país, mas a reforma política é igualmente importante para que a gente não viva a crise de representatividade. E a crise de representatividade é um risco do Estado democrático de direito. Nós precisamos fazer uma reforma política para que a gente tenha uma representação mais orgânica, mais pura, mais plena, onde o cidadão se sinta de fato representado. Discutir temas como, por exemplo, o voto distrital misto é fundamental. Talvez isso tenha o seu tempo, e eu não sei se a gente não discute isso porque o tempo não seja esse. Talvez nós precisemos ainda de uma depuração política que já está sendo feita, por exemplo, com a cláusula de barreira, com a diminuição do número de partidos. Talvez a gente esteja caminhando na direção certa. A minha pergunta e o meu questionamento é se a gente não precisaria imprimir mais velocidade para que a gente tenha de fato a efetivação da vontade do povo nas decisões políticas, para que a gente não tenha uma crise de representatividade. Outra característica fundamental é que nós tenhamos um Estado constitucional, onde nós tenhamos uma Constituição material, rígida, legítima e emanada da vontade do povo, e nesse quesito eu entendo que nós estamos indo muito bem. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. A existência de um sistema de garantia de direitos humanos em todas as suas expressões. E eu entendo que também aqui nós estamos indo bem. Nós temos um sistema de garantia de direitos humanos, direitos fundamentais, que tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo. A realização de uma democracia com promoção da justiça social, e esse é um grande tema. Para mim, aí reside um dos principais riscos ao Estado democrático de direito. Ele precisa ter condição de promover essa justiça social. Ele tem a necessidade de promover a saúde, a educação, a habitação. E aí, por que não se valer da tecnologia? Vou dar um outro viés da inteligência artificial, que pode ser, por exemplo, uma tábua de salvação para que a gente economize recursos na saúde, porque a inteligência artificial pode decidir quem precisa ir para um tratamento eletivo e quem tem necessariamente que fazer uma cirurgia de urgência. A simples análise de uma imagem por inteligência artificial pode definir isso, e isso vai ter um papel fundamental na diminuição das filas, na otimização de recursos. Então, a utilização de recursos tecnológicos, que muitas vezes aproximam, facilitam a comunicação, é fundamental. A gente tem um desafio, por exemplo, de tornar a nossa saúde mais digital como forma de suprir a
questão do subfinanciamento. E se a gente não conseguir ser efetivo na saúde, ou na habitação, ou na educação, ou seja, se a gente não conseguir promover justiça social, a gente vai deixar um flanco aberto para o ataque ao Estado Democrático de Direito, um flanco aberto a toda sorte de oportunismo. Por fim, a gente precisa de um Estado que promova a igualdade, a legalidade e que promova a segurança jurídica. A segurança jurídica é um tema também fundamental. Afinal de contas, eu acredito muito que sem segurança jurídica a gente é incapaz de induzir, de ativar o mercado, de trazer investimentos, de fazer a diferença. Hoje nós somos extremamente dependentes do capital privado, extremamente dependentes da interação entre privado e público para que a gente possa contornar as mazelas sociais e para isso segurança jurídica é fundamental. Aliás, é um tema recorrente em qualquer reunião que você faz com investidores. A preservação, a qualidade dos marcos regulatórios e quanto mais forte nós tivermos no quesito segurança jurídica, mais forte será o Estado Democrático de Direito. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Então eu sou um eterno otimista, continuo otimista, entendo que a gente tem esses desafios, o desafio da reforma política, o desafio da promoção da justiça social e são elementos fundamentais para a gente promover o Estado Democrático de Direito. Então, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui.